é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Graça e paz a todos. Quem não falei, eu acredito que eu falei com todos, mas é bom estarmos aqui, agora na nossa casa. Em breve estaremos ali, aqui no nosso auditório, que já está pronto, vocês estão vendo? Amém. Amém, glória a Deus. Com tudo pronto, tudo provido, creio que nós vamos provar e estamos provando um tempo de milagres, principalmente milagres financeiros. É um tempo que quando o povo avança, Deus vai abrindo as portas. Sabe que quando o povo de Israel ele sai do Egito, ele sai com ouro e prata nas mãos, porque os egípcios deram para eles. Deus, o povo de Israel encontrou favor. Mas nós sabemos que aquele ouro também, boa parte daquele ouro ia ser para a construção do tabernáculo. A Arca da Aliança, o candelabro, né, tudo que fazia parte do templo da casa do Senhor. E assim Deus ele faz o povo prosperar com propósito. Nós temos um propósito para que o reino dele avance na face dessa terra. Nós não estamos aqui por acaso, queridos. Nós fomos chamados e tem graça para nós avançarmos e progredirmos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas nós queremos que tenha graça para nós. Nós não estamos sujeitos a este mundo. Nós não estamos sujeitos ao governo desse mundo. E é muito interessante que o próprio apóstolo Paulo ele faz uma declaração e ele fala assim: porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. É uma declaração muito forte para nós e nós precisamos entender, porque essa declaração não é uma declaração simples. E se partindo do apóstolo Paulo, parte de uma consciência, de uma verdade que ele carrega dentro de si. É uma consciência da nova aliança. E sempre a mensagem é uma mensagem centrada, o apóstolo Paulo, ele mesmo fala, ele diz que nada propôs saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Porque, queridos, não faz sentido mais nós vivermos nessa terra como cidadãos desse mundo. Não faz sentido mais nós vivermos como nós éramos, como os velhos homens que nós éramos. Se éramos os velhos homens, é porque existe um novo da parte de Deus, que Deus nos convida a viver. Eu creio que as igrejas deveriam ensinar muito sobre isso, porque eu me lembro, há muito tempo atrás, né, que eu procurava muito por essa palavra, eu queria saber o que é essa nova criatura. Eu quero saber sobre realidades espirituais. E não é simplesmente milagres, não é simplesmente coisa que se manifesta, mas é quem eu sou. Porque o milagre tem que acompanhar a minha vida, ele tem que acompanhar nossas vidas e a realidade do Senhor acompanhar nossas vidas. E a verdade é que nós não fomos chamados para andar conforme os padrões desse mundo. E a Bíblia diz que o mundo ele anda por vista, mas nós fomos chamados para andar por fé. Amém. Sabe, a fé, ela enxerga uma realidade que o homem natural não pode enxergar, e nós somos espirituais. Todos nós que estamos aqui e cremos, nós somos espirituais, somos de Deus, nascemos de Deus. Nós não nascemos mais da carne e do sangue, mas nascemos do Espírito. Você pode declarar com seus lábios: eu nasci do Espírito? Eu nasci do Espírito. E Paulo, quando ele faz essa declaração, essa forte declaração, eu estou crucificado para o mundo, e a verdade, a cruz, ela aponta para uma condenação seguida de morte e aponta para o fim de uma realidade. Queridos, a nossa realidade, de quem nós éramos, já chegou ao fim há muito tempo. Sabe, é triste nós queremos viver algo que já terminou, algo que já concluiu, algo que já foi encerrado, certo? Porque se foi encerrado, é porque existe algo novo. Assim como a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo.
Então não tem por que nós vivemos debaixo da lei. Se o fim da lei agora é Cristo. Agora nós vivemos Cristo, nós vivemos a realidade de Cristo, nós vivemos aquilo que Ele é, quem Ele é, e agora quem nós somos depende de quem Ele é. A revelação de Jesus sempre vai trazer para nós uma revelação para nós. Uma revelação da nossa realidade, da nossa verdade, de quem nós somos em Deus. E o interessante é que quando Jesus ele vai para a cruz, ele traz consigo tudo o que era dele. Sabe, é uma verdade que quando nós fomos criados, e quando o homem foi criado, quando a natureza foi criada, né, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas. E Deus disse, haja luz. E Ele começou a criar todas as coisas, pela sua palavra. Sabe, nós entendemos a nossa origem, nós vamos compreender o nosso destino. Você não vai compreender seu destino, seu propósito, se você não entende a sua origem. E sabe, a nossa origem não começou quando nós nascemos, né? Não vem da nossa mãe. A nossa verdade começou na cruz. O seu novo nascimento se deu porque Jesus morreu, ressuscitou. A sua origem é lá. Se nós ficarmos perdidos, o meu pai me rejeitou, a minha mãe me rejeitou, me abandonou, o meu pai era abusivo, minha mãe abusiva, eu sofri traumas emocionais e eu fico pensando, não, queridos, a Bíblia diz, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim. Nós vamos achar defeitos sempre na nossa família. Nós vamos achar defeitos em nossos pais. E é normal. Mas nós temos agora, da parte de Deus, um Pai celestial que é perfeito. Nós temos uma realidade espiritual que é perfeita. E nós devemos progredir nisso, avançar nisso, crer nessa verdade, crer nessas realidades. Porque o mundo, esse mundo que foi criado, a Bíblia diz que Deus disse que era muito bom, tudo bom. Deus criou o mundo e viu que era bom. Ele se alegrou na criação. E quando chegou no 6º dia, que ele termina a criação do mundo, no 7º dia ele descansa. E o descanso era para contemplar aquilo que estava consumado, aquilo que estava pronto. Sabe quando você termina a obra? Eu sei que vai chegar um dia que essa obra ali atrás vai estar terminada e nós vamos estar contemplando. Oh, que beleza! Que maravilha! Ficou melhor do que nós imaginávamos. E fora tudo que Deus vai manifestar em nosso meio e tudo que Ele vai gerar em nosso meio, porque isso aponta para vidas que serão transformadas, vidas que serão curadas, vidas que vão provar do poder, da glória de Deus. E você precisa se enxergar nessa verdade da qual nós estamos vivendo. Enxergar que você foi escolhido. Você foi escolhida para viver essa verdade. Nós fomos escolhidos, nós fazemos parte disso. Não tem a ver apenas comigo ou com quem está na frente, com quem é cooperador, mas com todos. Nós temos que nos sentir parte disso. A casa não é de um, a casa é de todos, é nossa. Agora, nós somos a casa de Cristo. Nós somos a casa dele. Então nós vamos viver, e eu quero dizer isso profeticamente, nós vamos viver coisas gloriosas nesse tempo, não apenas quando estiver construído lá, mas aqui, desde já, nós estamos num tempo novo. O tempo do forward ficou para trás. Agora, e foi muito bom o tempo que nós vivemos. Agora tem um tempo que nós estamos vivendo aqui. Amém? É um tempo que nós estamos vivendo aqui. Agora, é muito importante nós estarmos atentos para isso. Mas eu quero falar que tudo, quando Deus criou, e era bom, mas veio a queda, veio o pecado, e tudo ficou debaixo do domínio da morte. Sabe, a verdade é que tudo que nós vemos
está morrendo, está se deteriorando, está se corrompendo. E nós precisamos de enxergar por fé isso. Senão, toda vez que nós vamos olhar para o espelho, e caiu mais um cabelo, e apareceu mais uma ruga, e a idade está chegando. Não é assim que a gente pensa? E está acontecendo isso comigo. E está caindo. Oh, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Sabe, queridos, nós não podemos viver olhando para as circunstâncias, olhando para a nossa realidade, porque Paulo diz que ainda que o nosso velho homem, nosso homem exterior se corrompa, o interior está se renovando dia após dia. Ele está dizendo o seguinte, ele não está com foco naquilo que está se corrompendo, mas naquilo que está se renovando. Dentro de nós existe um renovo, está acontecendo uma glória que está se manifestando dia após dia. E essa glória se revela e se manifesta a cada momento que Jesus é revelado ao seu coração. E é muito bom nós ouvirmos sobre Jesus, falarmos sobre Ele, porque todas as coisas que foram criadas por meio dEle e para Ele. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, este é a imagem do Deus invisível. Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é quem revelou como Deus é. Ninguém pôde revelar como Deus é, apenas Jesus. Se você viu, e nas Escrituras, você contemplou Jesus curando, era Deus curando. Você contemplou Jesus salvando a humanidade, era Deus salvando a humanidade. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Mas olha só, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas em Jesus. Aí ele fala assim, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso é uma declaração muito forte, porque tudo que foi criado por meio dele e para ele. Aí vai fazer sentido o que ele continua falando aqui, ó. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A palavra subsiste significa se estabelece, se une, se junta. Sabe, a minha vida só tem sentido com ele. A vida do homem só tem sentido com ele. Sabe o sol e ao redor do sol, o sol, ele com o seu poder gravitacional mantém todas as coisas em órbita. Tudo em volta do sol. Tira o sol, se estabelece tudo. Agora, vamos colocar Jesus no centro. Quando Jesus está no centro, tudo vai entrando em órbita na nossa vida. As coisas vão se organizando. As coisas vão tomando forma. Sabe? Porque o propósito é nós vivermos nele e para ele. Não existe outra forma de viver. Quando o mundo hoje, e quando nós falamos o mundo, nós precisamos discernir o que é o mundo. O mundo criado, lógico, o mundo criado foi bom, mas o mundo ficou caído por causa do pecado. E a morte, a deterioração, a corrupção tomou conta de tudo que foi criado, tudo que se vê, tudo que se enxerga. Mas nós não andamos por vista. Amém? Quando nós estamos sepultando um crente, nós não estamos... Lógico que nós sentimos a saudade, mas nós estamos celebrando a Deus pela ressurreição. Nós entendemos que o nosso corpo terreno não é o nosso corpo celestial. Vai chegar um dia que o nosso corpo terreno terá a identidade, terá a transformação conforme o corpo celestial de Jesus. Que não vai precisar de abrir as grades, as janelas para poder passar. Vai poder passar por entre as paredes
não vai sofrer nenhum tipo de dano, não vai sofrer nenhum tipo de ruga, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de dor, nem dor de dente, nem dor na vista, nem dor nos ossos, nem dor nas juntas, nem dor em qualquer lugar. Mas, queridos, nós precisamos entender que tudo o que isso promete, igual arrebatamento. Falo do arrebatamento, eu estou falando do arrebatamento especificamente, mas o arrebatamento é algo que vai acontecer. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com Jesus nos céus. Vai haver uma atração. Eu creio que nós vamos ser atraídos, igual um imã, para Ele, estar com Ele nos céus. O corpo daquele que morreu vai ser ressuscitado e nós, que estivermos vivos, seremos ressuscitados também. Num abrir e num piscar de olhos, estaremos com Ele nas nuvens. Isso é um momento glorioso, queridos. Essa é a grande esperança da igreja. Agora, entenda, vai se dar um casamento, mas a Bíblia diz também que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Já existe uma realidade espiritual, um casamento já celebrado, uma união já estabelecida, que nós já podemos desfrutar dela. Nós não temos que esperar o dia em que vai se dar as bodas do Cordeiro, a grande festa, para vivermos a realidade de Jesus em nossas vidas. Vocês estão entendendo? E para isso a gente precisa da fé, porque essas verdades, sobre Cristo e Paulo, ele fala também em Efésios capítulo 1, versículo 5 a 10, ele diz assim: ele nos predestinou para Ele. Você entende que você não é de você mesmo? Você é dele. Isso é muito bom, saber que você é de Jesus. Não é você é de Jesus porque você é crente, simplesmente. Você é dele porque você é como uma propriedade dele. Algo que ele tem prazer em ter. Algo que ele almejou ter. Porque você foi predestinado para ele. Sabe, Jesus quer que você enxergue e sinta e creia no amor que ele tem por você. O amor ele tem um efeito protetor em nossas vidas. O diabo quer roubar o amor de Deus em nossas vidas, para que nós nos sintamos desprotegidos. Mas quando você se sente amado por Deus, você se sente protegido da mesma forma. Vocês estão entendendo? Sabe, reconhecer isso é importante. Mas ele diz assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E essa parte que é a adoção de filhos, e a verdade nós já somos filhos, e a adoção não é simplesmente você, como a adoção que acontece, você vai adotar uma criança de outros pais. Não, essa adoção aqui é no aspecto de você vai ser gerado como ele é. O seu corpo vai ser transformado. A adoção, ela se consuma de fato nesse aspecto. A palavra é uiotesia, é como você que é um filho, no espírito você foi gerado de Deus. Entenda, Deus é espírito. Se Deus é seu pai e ele é seu pai, então você é espírito também. Amém? Amém. E Deus é seu pai. Mas só que a plenitude da adoção de filho se dá quando todo o seu ser vai ser como Deus é. Amém? A nossa carne não é a imagem de Deus. O nosso espírito é. Sabe, não vai haver deformação com o nosso corpo transformado. Não vai ter um membro maior do que o outro. Não vai ter nenhuma deformação, nenhum problema genético. E quando eu estou falando dessas realidades, queridos, eu estou falando de realidades que já existem no nosso espírito hoje. Você é no seu espírito como Jesus é. João, ele fala que maravilhoso é saber e sermos chamados de filhos de Deus. Porque vai chegar um dia que nós o veremos como ele é.
e nós nos tornaremos como Ele é, visivelmente. E volto e chamar a atenção de vocês. Nós não fomos chamados hoje para enxergarmos essa realidade quando isso acontecer. Você tem que se enxergar hoje. Você tem que se ver em Cristo hoje. Você tem que se ver unido a Ele hoje. Você tem que se ver casado com Ele hoje. Você tem que se ver protegido por Ele hoje. Você tem que se ver participando das bodas com Ele hoje. Quando nós estivermos ceando aqui, você tem que enxergar como essa ceia que vai acontecer lá no futuro. Deus quer que nós vivamos as realidades. É como o déjà vu. Vocês já viram aquele filme Déjà Vu? Déjà vu, ele vive coisas do futuro no presente, ou coisas do passado no futuro. Enfim, mais ou menos assim. E Deus quer que nós vivamos as realidades do futuro ou as realidades da eternidade hoje. Hoje. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo de ser socorrido. Sabe? E Deus quer que nós vivamos isso. Aí ele fala que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Entenda que você tem a redenção, a remissão dos pecados. Se eu tenho, por exemplo, esse celular que foi adquirido, ele me pertence, eu não tenho que rogar por ele, ele me pertence. Às vezes os irmãos confundem a questão do perdão dos pecados. Se você tem o perdão dos pecados, você não tem mais que rogar por ele. Você tem que crer que você possui. Está entendendo? E às vezes, por causa de um versículo, como existe lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, como eu creio em Jesus, eu creio que já sou perdoado. Vocês estão me entendendo? Porque eu creio em Jesus, eu sou perdoado. Eu tenho a redenção. Eu tenho a remissão dos pecados. Não há problema algum em nós confessarmos os pecados e falarmos com Deus, Senhor, eu errei, eu pequei. Mas eu não falo isso para me sentir perdoado. Eu falo isso porque eu sou perdoado. Parece ser simples, mas isso é causa de depressão na vida de pessoas. É causa de opressão na vida de pessoas. Porque as pessoas ficam pensando, andando, será que Deus me perdoou? Quem não tem a consciência da graça, será que eu sou perdoado? Se você anda assim, certamente você está em dúvida para com Deus, se Deus te ama ou não, ou se você está sendo protegido ou não, porque eu acho que estou desprotegido, porque eu não sei se Deus me perdoou. Mas a Bíblia está dizendo que você tem a remissão dos pecados. Você pode dizer, eu tenho a remissão dos pecados? Eu tenho a remissão dos pecados. Você está dizendo apenas o que está escrito, queridos. Por isso que lá, quando o 1 João diz isso, você vira o segundo capítulo, diz assim, filhinhos, bom é que não pequeis. Porque nós sabemos que tem consequências pecados. Mas se pecardes, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados, não somente dos nossos, mas da humanidade toda. Amém. Glórias a Deus. Amém. Só de você receber essa palavra, queridos, você já recebe um destravar na sua vida. Um liberar de Deus, o seu espírito. Eu me lembro de uma experiência muito grande que eu tive em 2014. Sentia que tinha algo uma liga de condenação na minha vida. Sentia que tinha algo que travava a minha vida. E foi quando eu fui desarraigado desses ensinos errados, ensinos de condenação, que a gente, ao trilhar no caminhos de alguns ensinos errados de religiosidade, e Deus ministrou muito forte o perdão dele na minha vida.
uma liberação da condenação. E foi nesse tempo que Deus falou muito ao meu coração. E é muito interessante isso, porque eu não vou abrir aqui, eu estou abrindo com vocês aqui agora, não está no esboço que eu preparei, mas quando estava construindo o tabernáculo, os itens do tabernáculo, quantos sabem que a Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus? A Arca da Aliança ficava dentro do Santo dos Santos. Havia a primeira entrada, que era o lugar onde era o átrio, onde tinha o altar, onde era sacrificado os animais, tinha um lavatório, aí entrava para o lugar santo, uma cortina, entrava para o lugar santo, onde os sacerdotes entravam, faziam suas orações, tinha o pão do incenso, tinha o altar, tinha o candelabro, tinha a entrada além do véu. O Jean pregou sobre o véu que foi rasgado de alto a baixo na semana passada. E somente o sumo sacerdote podia entrar, porque lá estava a Arca da Aliança. Mas olha, um item que está sobre a Arca da Aliança é o propiciatório. A tampa da Arca da Aliança é o propiciatório. E o que se coloca dentro do propiciatório? O sangue. O sangue do sacrifício. E quando era colocado o sangue do sacrifício, é como se toda a ira por causa do pecado do homem fosse removida. E ali o sumo sacerdote estava ali representando um povo, e o povo era Israel. Sabe, a Bíblia diz que Jesus, ele é a propiciação. É como se ele fosse a tampa do propiciatório. Imagina, aqui está a arca, aqui está a tampa. Sabe, para Deus enxergar a sua igreja, ele vê primeiro a Jesus. Ele vê primeiro o sacrifício. Ele vê primeiro o sangue de Jesus. Entende? Ele vê primeiro o sangue. E Números diz que por cima da tampa do propiciatório, eu falarei ao meu povo. Sabe, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar com a consciência da justificação e do perdão de Deus. Ninguém debaixo de condenação ouve a voz de Deus, porque Deus fala sobre a tampa do propiciatório. Ele fala quando você tem consciência do sangue. Eu só posso entrar no lugar santíssimo com ousadia, porque eu sei que o sangue foi derramado. Não tem a ver com a nossa obra. Tem a ver com o sacrifício de Jesus. Aleluia. Você pode louvar por esse sacrifício? Aleluia. Deus quer falar com você, queridos. Sabe, eu estou aqui ministrando o seu coração, mas entenda que o meu propósito, o nosso propósito é te levar para Ele. É te colocar lá dentro daquela sala. Que você tenha intimidade com Ele, você ouça a voz de Deus, que você seja ministrado por Deus, seja guiado por Deus. E suas atitudes sejam essas. Aleluia. Você é o sacerdote. Você é aquela pessoa que entra lá. É você que tem aquela intimidade com Deus. Agora, para com o mundo, você está lá para interceder por eles. Amém? Porque o mundo precisa de intercessão. O mundo precisa de pessoas que estão diante de Deus. Você é um intercessor lá onde você está, no seu trabalho. Você é um representante de Deus nesse seu lugar. Você não é o mundo. Você está entendendo? Por isso que Paulo diz, eu estou crucificado com o mundo. E para o mundo, com o mundo, para o mundo e o mundo para mim. Porque ele entende o mundo caído. Mas ele sabe quem ele é hoje. Sabia quem ele era antes. Hoje não. Eu mantenho o Paulo muito vivo dentro da minha... Aí ele continua falando aqui, olha, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Deus, Ele não tem restrição em derramar da sua graça sobre nossas vidas. Deus quer que você seja abundantemente agraciado. Amém. Deus quer que você seja abundantemente agraciado.
E principalmente nas áreas que você é mais fraco. Principalmente nas áreas que você tem mais limitação. É onde tem mais graça disponível. Por isso que quando Paulo orava, e orava por um espinho na carne, Jesus falou com ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, queridos, nós temos que parar e pensar: o que me aflige mais? O que me traz mais dores? Porque espinho é algo que te fere. O que traz mais dor na sua vida? Você tem que confiar que existe graça para você, para essa área. Mas essa área, você só rompe com a fé. Só rompe com a fé. Com a fé em Jesus. Com a fé nele. Amém? Então existe graça para que as coisas se resolvam. Onde há graça, não vai haver obra. Senão graça não é graça. Vai haver fé. A graça só pode ser recebida com a fé. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Mediante a fé. Amém? Se você crê, queridos, você vai provar de toda a graça de Deus para a sua vida. Sabe, a graça para você realmente ser agraciado. Porque essa graça já está liberada sobre nós. Existe essa verdade sobre nós. Aí ele continua falando aqui, olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Sabe, na plenitude dos tempos, todas as coisas se convergiram em Jesus. Essa palavra convergir significa colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador. Todas as coisas se uniram a Jesus. Quando isso? Jesus disse que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia todos para ele. A cruz de Cristo foi essa conversão que trouxe tudo que foi criado para ele, não apenas nós, mas tudo foi criado, veio para ele. Porque nele foram criadas todas as coisas. Mas as coisas que foram criadas entraram em queda por causa do pecado. E ele como que toma tudo de volta e tudo vem para ele, na cruz. O mundo estava sendo crucificado ali. Porque o mundo não é mais um lugar para se viver. Tudo que foi crucificado é que não vale a pena mais existir. O seu velho homem foi crucificado porque não vale a pena você viver conforme os padrões do velho homem. Sua velha vida foi crucificada porque não vale a pena mais você viver conforme esse padrão. Existe um padrão celestial para você viver. Existe uma verdade celestial para você viver, que é vivida no Espírito. E aqui, em João capítulo 12, que ele diz isso. Agora, é interessante que quando todas as coisas estavam sendo atraídas para ele, e na cruz, e eu já falei sobre isso, se veja lá. Se veja na sua fraqueza lá. Porque agora você vive pelo poder de Deus. Agora, vocês sabem, e aqui em Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E Deus ministrou meu coração, quando eu estava meditando sobre isso. Houve trevas sobre toda a terra, quando justamente todas as coisas estavam em Cristo. Sabe, quando o mundo estava sendo criado, houve trevas também. Houveram trevas, porque estava sendo criado. E Deus disse, haja luz. Agora, é uma nova oportunidade para o mundo agora, não da parte da criação, mas da redenção. Então, houve trevas, porque agora, novo céu, nova terra, novo homem estava sendo criado também. Não é, Noah? Ele recebeu ali, ó. Até uma criança anseia por aquilo é novo. Vocês entenderam, irmãos? Quando estava trevas na cruz,
das 9 às 12 ao meio-dia. É como se Deus estivesse na sua consciência. Agora estou fazendo tudo novo. Tudo que caiu a partir de Adão agora em Cristo se restabelece. Por isso que a Bíblia diz que nele se converge todas as coisas. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Como que Jesus ele é o centro de tudo. Como que a criação, que houve um prejuízo, mas na redenção houve da parte de Deus um ganho. Nós que antes éramos Adão, que só tinha o título de criatura de Deus, agora nós temos o título de filhos de Deus. Amém. Nascidos de Deus, redimidos de Deus, comprados com o sangue dele. Em Apocalipse, por isso que em Apocalipse 21, versículo 1 a 6, João está tendo a revelação. E o que acontece em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 6. Vi novo céu e nova terra. Se ele viu é porque já existe. Fala assim, se ele viu é porque já existe. Ele viu o novo céu e a nova terra. É uma realidade espiritual. Aí ele diz assim, olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Gente, se nós paramos para pensar, o céu é lindo, tem muita beleza nessa terra, muita beleza natural, muita beleza no mar, mas existe algo melhor da parte de Deus. Amém. Ele está falando de um novo céu, de uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém que João viu, reporta-se à igreja. É a figura da igreja. Porque ele viu o novo céu, nova terra, tudo novo, e a nova Jerusalém, que somos nós. E sabe, e tudo que fala sobre a nova Jerusalém tem uma revelação para nós. Nós somos da Nova Jerusalém. Nós não somos da Jerusalém velha. Nós temos um sonho de voltar lá na terra, lá em Jerusalém. Mas nós sabemos que nada é comparado à Nova Jerusalém que já existe. Nada é comparado às realidades dessa cidade. Aí, ele continua falando aqui. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Isso é uma realidade para o futuro ou é para agora? Você está entendendo? Eu estou mostrando que já existe novo céu e nova terra. Amém. A nova Jerusalém representa a nova criação que nós somos. E aqui está falando de uma realidade, Deus estará com eles, e a verdade, Deus está conosco. Aí ele fala assim, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, são dignas de confiança. Aí ele fala assim, disse-me ainda, tudo está feito. Tudo já está feito. Aleluia. Às vezes, alguns irmãos questionam a gente, vocês ficam pregando que tudo está consumado, está tudo feito. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. É lógico que ele está falando dessa realidade, da realidade de quem nós somos, dessa nova realidade. Aí ele continua aqui falando, Jesus, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Queridos, você acha que Deus criando todas as coisas através de Jesus
Dele foram criar todas as coisas. O fim se perdeu? Não. Jesus é o fim. Ele é o início, mas o fim. Sabe, a nossa vida começou em Cristo. E o fim também é Cristo. Por isso que Paulo diz, o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Agora não tem mais a operar o domínio da morte sobre nossas vidas. Nós não temos mais que temer a morte. Se você crê nessa palavra, todo medo vai embora na sua vida. Todo temor vai embora. Porque o que o diabo usa para escravizar as pessoas é o medo da morte. E nós não tememos mais a morte, mesmo porque nós já fomos crucificados com Jesus. E agora a vida que nós vivemos nessa carne, nós não vivemos preocupados com a morte, porque Cristo está em nós. O nosso fim já está determinado. O nosso futuro já está determinado. E porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele fala assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. Amém? Agora, olha só que interessante, queridos, porque tanto em Isaías quanto no livro de Apocalipse diz que na Nova Jerusalém não haverá o sol mais, porque a glória do Senhor será o resplendor daquela cidade. Será como aquela que fará a função do sol naquela cidade. Né? E eu gosto de falar sobre o sol porque ele traz uma realidade do poder de Deus para nossas vidas. Sabe, sem sol não há vida, sem sol não há fonte de energia, sem sol não há transformação. Tudo existe por causa do sol. E Pedro, ele fala que pelo divino poder de Deus nos têm sido doadas todas as coisas por meio da sua glória. Existe já a Nova Jerusalém que somos nós não somos. Lógico que nós tomamos o nosso banho de sol na praia velha, né? Nós pegamos o sol, captamos a vitamina D de graça. Tem gente que foge do sol, passa pela sombra. Você tem que ser diligente nisso, uma dica. Pega uns 5 minutos só do meio-dia, você já é suficiente de vitamina D, você já abasteceu de vitamina D. Mas enfim, eu estou dizendo isso porque, queridos, quando você está diante da revelação de Jesus, você está diante da glória dele. Creia que você vive por meio desse poder de Deus. É por meio desse poder de Deus. Eu vou ler com vocês mais uma vez aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que eu preciso para viver, tudo que eu preciso para servir a Deus, me é dado pelo poder. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por isso que você precisa se considerar morto com Cristo, crucificado com Cristo. Porque só experimenta o poder da ressurreição quem já morreu. Você pode dizer, eu já morri com Cristo? Eu já morri com Cristo. Amém. Você não sabe o poder que tem essa confissão. Você não sabe o poder que tem essa confissão. Você está dizendo que você morreu com Ele. Quando você diz que você foi crucificado com Ele, você está aberto para provar das realidades desse mundo vindouro. E a Bíblia fala de homens que provaram das realidades dos poderes do mundo vindouro. Deus quer que nós provemos das realidades da Nova Jerusalém hoje. Deus quer que nós provemos de uma terra sem maldição hoje, de um lugar, de uma vida sem maldição hoje. Deus quer que nós provemos das realidades da provisão da Nova Jerusalém hoje. Deus quer que nós provemos essas verdades que já está consumada. Deus que diz, Jesus que disse, já está consumado. Já está consumado. Já é verdade. Isaías diz, eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Mas antes ele fala assim, não
considerei as coisas antigas. Não considerei as coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova, está saindo à luz, porventura não percebeis? Você vai perceber das coisas novas quando você entende a cruz. Porque ele abriu um caminho no deserto. Amém. E rios no ermo. Amém. Jesus é esse caminho. Aleluia. Que libera rios. Por isso que ele diz, quem tem sede, vem e beba. Vem e beba. E talvez você pense, esse rio está no céu. Mas o próprio Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Aleluia. Fala assim, no meu interior. No meu interior. Se está no seu interior, porque não está distante. Aleluia. Não tem nada que esteja tão perto quanto o que está no seu interior. Amém. Nós estamos aqui perto uns dos outros, mas nada está mais perto do que aquilo que está no seu interior. Amém. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Amém. Jesus está dizendo, basta você saber quem eu sou. Basta você crer em mim como a Bíblia diz que eu sou. E rios vão fluir no seu interior. Você vê que não há um preço para que esse rio flua, não há esforço para que esse rio flua, mas basta crer nele. Crer em Jesus sempre é suficiente. Agora, onde esse rio vai te levar, onde a força desse rio vai te levar, depende da força desse rio. Você sabe que o rio é uma fonte de energia. Um rio que flui é uma fonte de energia, onde se tem geradores de energia. Deus quer que esses rios, e o propósito de Deus é que esses rios que fluem no seu interior, produzam energia na sua vida. Produza força. E você acorde, e às vezes você vai acordar desanimado. Você vai acordar abatido, entristecido por alguma notícia. Mas basta você olhar para Jesus. E esses rios vão começar a fluir no seu interior. E você vai começar a liberar esses rios, orando em outras línguas, falando, orando no Espírito. Essas realidades vão começar a fluir e de repente você vai ver que você não está dependendo da força do sol, da força daquilo que é terreno, da força do mundo, você não está dependendo de nada que é exterior, porque dentro de você existe uma realidade que é da Nova Jerusalém. Ser da Nova Jerusalém é provar as realidades que não se pode ver com os olhos naturais. Tem realidades gloriosas para nós, queridos. Amém. Nós somos como a noiva ataviada para o seu noivo. Agora, esse mundo caído e o diabo é taxado como príncipe deste mundo, ele vai querer nos escravizar nesse mundo exterior que nós só podemos ser atraídos pelas suas concupiscências, pelas suas carnalidades desse mundo. Foi assim que ele tentou Jesus, mostrando os reinos desse mundo. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Queridos, quantos que... E eu estou falando da última tentação de Jesus. Quantos caem nessa última tentação? Que se tornam escravos de Mamon, escravos do diabo. Crê que nós estamos aqui, você está vivendo nessa cidade, porque Deus tem um propósito com você nessa cidade. Que você está aqui nessa igreja e está pensando, não, eu vou para lá que eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou para cá que eu vou ganhar mais dinheiro. Não, queridos, não viva dessa forma. Porque a Bíblia diz que quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia fala de a história de Ruth e Noemi, vocês lembram? Mas Noemi era casado com um homem, e eu não esqueci o nome dele agora. Mas enfim, eles decidiram mudar para
uma terra que não era onde eles moravam, lógico. Eles moravam em Belém, era a casa do pão, é o lugar onde tinha provisão. E eles mudaram para Moabe. E quando eles mudam para Moabe, porque estava havendo seca naquela terra onde eles moravam. E eles mudaram para Moabe porque lá teria dinheiro para eles buscarem, teria recursos para eles buscarem. Mas quando, na tempo de seca, não era para eles terem sido guiados para Moabe, é para eles terem permanecido na casa do pão. Porque nosso lugar é na casa do pão, onde tem alimento de Deus. Onde você come e se alimenta. E quando eles mudam para Moabe, morre o marido e morrem os 2 filhos. E eles têm que voltar. As mulheres voltam. E volta apenas Noemi e Ruth, uma das suas noras. E voltam para Belém. E lá eles encontram com Boaz. Mas eu estou falando isso, queridos, porque nós não temos que ser guiados pelo que o mundo nos oferece. Você tem que ser guiado pela palavra. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Não faça suas escolhas baseando no lucro. Faça as escolhas baseando no propósito de Deus que tem para a sua vida. Eu vou para lá, eu vou mudar para lá porque Deus tem um propósito comigo lá. Eu estou nessa empresa porque Deus tem um propósito comigo nessa empresa. Eu estou abrindo essa empresa porque Deus tem um propósito para com isso. Sabe, quando nós pensamos dessa forma, queridos, a prosperidade vai cobrir a nossa vida. Eu já vi pessoas que mudaram e hoje mudam para um lugar onde lá é mais fácil você ganhar dinheiro, lá é mais fácil você ganhar dinheiro, mas vive como escravo nesse lugar e perdas acontecem nesse lugar. Mas Deus nos chamou para sermos guiados pela fé. Amém. O melhor lugar na sua vida é onde tem comida. Onde tem pão. Se tem pão, queridos, vai ter sustento. Vai ter provisão de Deus. Vai ter direção de Deus. Vai ter cuidado de Deus. E João, ele fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eternamente. Agora, só tem uma coisa que faz com que o mundo perca as nossas vidas. É a consciência do amor do Pai. João disse: se você ama o mundo, é porque o amor do Pai não está em você. Não é amor pelo Pai. Nisso está amor. Não que você tenha amado a Deus. E é o primeiro mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas na graça, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí a Bíblia diz: nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por todos os nossos pecados. Quando você tem a consciência, o perdão, você tem a consciência do amor. Porque o seu perdão custou caro. Custou a vida de Jesus. E quando você tem a consciência do perdão, queridos, a consciência do amor de Deus, o mundo perde as suas forças para com você. A concupiscência, ela não vai ter força na sua vida. E você não vai ser atraído e engodado por esse mundo. Sabe, eu quero encerrar essa palavra lendo Gálatas 6, 11, 18. Quando Paulo ele fala essas verdades. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Se ele escreveu com grandes letras, eu levo ao pé da letra. É como se ele está escrevendo, digitando, e ele bota em caixa alta, no caps look, em maiúsculo. Vocês estão me entendendo? Sabe quando você está escrevendo no WhatsApp lá, e está em letra minúscula, você bota em caixa alta como se estivesse gritando. Vocês sabiam disso? Se vocês não sabiam, eu vou aprendendo. Não manda nada em caixa alta com as pessoas, não, senão eles vão achar que você está gritando com ela. Mas, enfim, ele está escrevendo a carta, digitando, nosso tempo. Digitando, e de repente ele bota em caixa alta. Vede com que grandes letras
vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes quero que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele está dizendo o seguinte, queridos, nós não somos do mundo. Nós seremos guardados por Deus, mas nós estamos sujeitos a perseguições. Estamos sujeitos a sermos perseguidos. E temos grande gozo nesse dia, quando você for perseguido por causa da justiça, porque grande é o nosso galardão. Porém, nós não estamos nesse mundo para querer agradar os outros, mas para querer agradar a Deus. Nós estamos nesse mundo assim, para aparência, para ser como as pessoas querem que nós sejamos, mas para que nós sejamos como Deus nos fez, como nós somos. Nós não temos que nos preocupar de que os outros vão pensar. Nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Às vezes nós vamos ter que falar coisas que a pessoa talvez não vá gostar. Às vezes você vai ter que dizer um não. Às vezes vai ter que dizer um sim. Mas com a consciência do Espírito. Sem se preocupar se você vai estar agradando ou não. Isso não é fácil, a gente sabe disso. Você dizer não. Mesmo porque nós queremos muito a aceitação dos outros. E isso vem muito da queda de Adão. Adão tinha a glória e a honra cobrindo a vida deles. Mas quando o pecado veio, rompeu-se a glória e a honra. Então o que o homem faz? Busca a glória, a honra na vida das pessoas. Ele busca o elogio, a aceitação. Eu quero ser aceito, eu preciso ser aceito. Quando na verdade nós já fomos aceitos por Deus. Amém. E nisso está a glória. Amém. Quando Paulo diz, eu me glorio a não ser na cruz de Cristo. Queridos, nós estamos livres da aceitação dos outros. Nós estamos livres daquilo que as pessoas fazem. Nós não somos do mundo, nós não temos que seguir os padrões do mundo para ser aceito como o mundo quer que nós sejamos aceitos. Ah, mas você ora antes de comer. Amém, glória a Deus. E daí? Eu oro. É o que você faz, queridos. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que não tem muito esse tipo de perseguição, mas me lembro quando me converti, a decisão para me batizar foi uma perseguição tremenda na minha vida. Você está abandonando a tradição dos seus pais. Você está abandonando isso, abandonando aquilo. Mas quando você tem uma decisão firme, uma realidade que você quer viver, você não abre mão daquilo, você está decidido de perder muitas coisas. Não tenha medo de perder as coisas. O que é do mundo passa, mas o que é de Deus permanece, queridos. Isso que é a verdade de Deus para nós. Amém? Você precisa acordar todos os dias e se ver crucificado com Jesus. Amém. Declare isso. Fale isso. Fale assim, já estou crucificado com Cristo. O mundo já está crucificado para mim. Eu não sou do mundo mais. Eu não vivo como o mundo vive. O mundo tem o seu padrão, mas o nosso padrão celestial é muito melhor. Amém. Amém? Declare que você é uma nova criatura, porque você está em Cristo. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Passou, queridos, quem você era. Passou aquilo que você fez. Ficaram para trás. Tudo se fez. Não, pode vir aqui para frente. As pessoas no mundo tomarão suas decisões guiadas pelas suas concupiscências, mas você é guiado pelo Espírito. Você pode dizer isso? Eu sou guiado pelo Espírito? Amém. Sabe, você irá incomodar ou influenciar por causa da sua fé. Quando você não incomodar, você pode estar influenciando. Amém. Amém. Porque você não é dessa terra. Você é do céu. Agora, se estiver incomodando, queridos, permaneça. O problema não é seu. Para alguns,
O nosso conhecimento é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Paulo diz isso. E o que acontece no mundo não tem necessariamente que acontecer com você, pois você é guardado por Deus. Aleluia. Lembra da oração João 17? Jesus fala assim: Pai, eles não são do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde do mundo, os livre do mal. Amém? Vamos colocar de pé?